Pessoal, no vídeo de hoje, um caso de ufologia digno de filme de ficção científica que aconteceu aqui mesmo no Brasil, no estado do Maranhão. O misterioso caso da ilha João Donato, lá no Maranhão. Mas antes de contar essa história completa, eu quero pedir que você, por favor, deixe um like e um comentário para fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e que você gosta do canal. E também inscreva-se ativando todas as notificações. A ilha de João Donato recebe este nome porque lá na época de 1800, um homem chamado João Donato comprou essas terras e dentro delas ele criou uma região que é conhecida como povoado, onde tem apenas membros de sua família vivendo lá, e torna esse lugar uma das localidades mais curiosas do Brasil, visto que é praticamente um local onde toda a população tem algum tipo de parentesco. Este homem, João Donato, ele era um homem que era dito que era muito poderoso, porém que tinha um coração muito bom, dando terras para quem não tinha e estimulando ali a agricultura local. Os anos foram se passando até que nas décadas de 60 e 70 algo curioso começou a acontecer. As famílias que já moravam lá começaram a relatar estranhos avistamentos de uma bola de fogo que perseguia vários dos moradores durante a noite, especialmente em momentos como velórios, missas e outros tipos de manifestações religiosas. Era como se aquele tipo de criatura ou objeto se interessasse pelas pessoas que moravam ali. Alguns ufólogos dizem que o fato das criaturas de outros planetas terem se interessado pela região de João Donato seria pelo fato de que, de alguma maneira, aquilo fugia dos padrões das civilizações normais que os alienígenas já teriam visto. Pelo fato daquelas pessoas serem todas pessoas que tinham um vínculo de sangue, né? E esse tipo de família tão grande assim, talvez tenha interessado os alienígenas, e por isso eles queriam estudá-los e estudar seus costumes. E também pelo fato de ser uma região mais afastada, que ainda não tinha água encanada e muito menos eletricidade, tornou com que ficasse mais fácil para os alienígenas estudarem e, de algum jeito ali, aprenderem sobre aquela população. Nessas décadas de 60 e 70, a família principal da ilha relatou que o patriarca da família, que era um vendedor ambulante, era perseguido por essa espécie de bola de fogo, que eles descrevem como sendo um grande disco que emitia uma chama, porém essa chama não causava calor ou queimaduras quando passava perto de alguém, era como se fosse apenas um fogo que iluminava. Pelo fato de eles não conhecerem, a questão da luz elétrica ainda, muito provavelmente eles não sabiam descrever o que era um feixe de luz, e por isso acreditavam ser uma bola de fogo. Em meio a isso, eles diziam que o patriarca da família, por ser uma pessoa muito rígida, e que havia vários relatos de abusos que ele cometia, tanto psicológicos quanto os físicos, ele talvez fosse o alvo principal dos alienígenas. Talvez eles quisessem estudar o porquê ele era diferente daquelas pessoas e talvez até mesmo puni-lo. Porém, nunca aconteceu nenhum ataque a ele. Apesar de que a família acredita que só não aconteceu porque eles não conseguiram, porque os alienígenas tentaram sim. Era dito que todas as vezes que o homem saía em viagem, os UFOs, esses objetos voadores não identificados, tornavam-se mais agressivos, como se eles estivessem procurando por aquele homem, e rapidamente eles desapareciam. E eles logo notavam quando o patriarca estava voltando para a ilha, porque esses feixes voltavam a aparecer. Assim que eles viam essa bola de fogo aparecendo, eles sabiam que o seu patriarca estava voltando para a ilha. E foi aí que os casos começaram a ficar mais intensos no decorrer da década de 70 até os anos 80. Os casos mais famosos são quando crianças tornaram-se o principal alvo desses UFOs, desses OVNIs. É dito que as crianças estavam passeando pela floresta, como era comum naquela época, eles brincarem ali pelos bosques e tal. Como todo mundo se conhecia, não tinha esse medo das crianças ficarem sozinhas. Todo mundo ali era muito próximo, era um lugar muito pequeno e isolado, não era como se um estranho fosse invadir aquele local. E é dito que as crianças encontraram então o objeto que havia pousado ali. O objeto pousou e exibiu uma espécie de escada de alumínio, e inclusive foi a primeira vez que as crianças viram metal, porque lá na ilha tudo era construído de madeira, não tinham casas ali que tinham eletrodomésticos ou qualquer coisa do gênero, visto que lá nem eletricidade tinha, muito menos água encanada. E as crianças então descreveram que o que elas viram foram duas figuras que aparentavam ser velhas, porém minúsculas, como se fossem anões, só que ainda menores que as crianças, que estavam saindo de dentro daquele estranho objeto, daquela bola de metal que emitia uma luz muito forte, porém que não causava calor e nem incomodava a vista. Uma senhora que estava passando perto onde as crianças estavam, ao ver aquelas estranhas criaturas, gritou para que os meninos corressem. Assim que eles fugiram, os alienígenas então olharam para a mulher, que também correu com medo, e ao olhar para trás, ela já não viu mais o objeto.
Foi então que a esposa do patriarca da ilha, que era descendente direto de João Donato, conta que ao estar lavando os pratos e as louças ali após uma refeição, na beira de um açude, ela viu esse estranho objeto se aproximar dela em alta velocidade e emitindo muita luz. Foi aí que ela começou a gritar para que as pessoas de dentro da casa a viessem ajudar. Ao verem o clarão, eles já sabiam o que era e correram em um grande grupo para cima do objeto. O objeto então prontamente desapareceu sem deixar rastros. E esse tipo de avistamento continuou intensamente e cada vez mais intenso, até o ponto de que nem pescar à noite eles estavam pescando mais, porque eles estavam com muito medo. Em particular, um ataque aconteceu enquanto um grupo de homens decidiu pescar uma noite e do nada vários desses objetos começaram a aparecer. Então, com medo, eles pularam dentro da água e ficaram lá submergidos, apenas com as cabeças de fora, embaixo de matos, para poder olhar e observar o que as criaturas iriam fazer. Foi então que as criaturas saíram de dentro das suas naves e subiram nas canoas procurando por eles, e também revirando os objetos e as iscas para tentar entender o que eles estavam fazendo. Ao ver que as criaturas não estavam notando eles, os homens se tranquilizaram um pouco, porém o medo ainda estava dentro deles, pois eles não tinham coragem de sair da água. Apesar de estar de noite e da água estar muito gelada, nenhum deles queria arriscar ser visto pelas criaturas. Depois de cerca de 10 a 15 minutos, as criaturas decidiram desistir de buscar por eles, voltaram para suas naves e mais uma vez desapareceram. O que é muito comum nos relatos é como eles contam que tanto os OVNIs são muito rápidos, como eles também têm movimentos totalmente fora do natural. Eles não seguem uma linha reta e eles não precisam necessariamente seguir uma trajetória para escapar. Eles podem estar em um ponto e simplesmente desaparecer e aparecer em outro. Depois desse episódio, os homens decidiram parar de pescar durante a noite e só sair para pescar em grandes grupos. Por exemplo, 5 homens numa margem, enquanto os outros vão para dentro da água. Porque eles não tinham mais coragem simplesmente de andar sozinhos. As crianças já não podiam mais brincar fora de casa e eles estavam toda vez agora fazendo seus cultos religiosos ao mesmo tempo. Não tinha-se mais horários específicos. Eles se reuniam quando todos podiam estar ao mesmo tempo. Ninguém queria arriscar começar um culto sozinho e ser abduzido ou qualquer coisa assim, porque dava para ver que as criaturas entendiam velórios, cultos, missas e outros tipos de ritos coletivos e vinham observar. Era como se eles planejassem atacar assim que as pessoas ficassem sozinhas. Então, quando tinha um grupo maior, tinha mais chance deles conseguirem pegar mais pessoas. Outra coisa também que foi notada por estudos de ufólogos e de outros especialistas que foram à área, era que de algum jeito o fogo atraía essas criaturas, visto que todas as pessoas que foram atacadas estavam com tochas, candelabros, lampiões, algo que emitia luz. Até mesmo cigarros e charutos atraíam essas criaturas. Vários homens que estavam na mata fumando avistaram as criaturas tanto pousando e saindo de dentro dos OVNIs, quanto simplesmente as luzes os perseguindo. Era como se as criaturas tivessem medo de que eles ateassem fogo na floresta ou coisa do gênero. Foi muito bem reparado por uma moradora que quando ela enxergou as criaturas pela primeira vez, no susto ela derrubou sua tocha e por causa do vento que estava tendo à noite, a tocha se apagou e as criaturas ao verem que o fogo se apagou não partiram para cima dela. Eles voltaram para a nave e saíram. Era como se eles só quisessem garantir que aquele fogo não fosse causar dano à mata, levantando uma segunda hipótese de que eles não estavam ali necessariamente para estudar as pessoas, e eles não estavam realmente interessados naquele povo ali, mas que eles estariam interessados em alguma coisa da fauna ou da flora daquela ilha, daquela região. E talvez as pessoas não fossem seus objetivos, e que eles estivessem ali simplesmente para impedir que as pessoas fizessem algum tipo de mal, que desmatassem, fizessem queimadas ou algo do gênero. É até que então os ataques cessaram depois da década de 80. Simplesmente eles pararam de acontecer. Porém, até hoje vai estar passando aí no vídeo algumas imagens, retratos falados e tal, até do ano de 2016, onde as pessoas ainda têm muito fresco na memória esses tipos de ataque que estavam acontecendo e que até hoje eles dizem temer pelas suas vidas e até hoje eles pararam com essas pescas noturnas, com qualquer tipo de atividade noturna sozinho. Eles só saem em grupos. Desde seus ancestrais, essa lenda é contada e é muito forte na região. As pessoas realmente têm medo. Outro fato interessante sobre o caso é que do nada eles relatam uma palmeira que brotou no meio da ilha em um local de terra batida, ou seja, para quem não sabe, é muito difícil, praticamente impossível crescer alguma coisa em um local onde tem terra batida. É só você ver que em um caminho onde muita gente passa no meio do mato, dificilmente vai crescer algo e naturalmente aquele vira uma espécie de trilha. Porém, no meio de um lugar onde tinha apenas terra batida, onde as pessoas transitavam direto, havia tráfego constante de pessoas, cresceu uma grande palmeira que não estava lá antes.
E o que acontece é que essa palmeira ela tinha um balançar que não acompanhava as outras árvores e também não acompanhava a força do vento no momento. O vento podia estar muito forte, muito fraco, ou até mesmo não ter aparentemente vento nenhum soprando, e mesmo assim a palmeira iria balançar na mesma frequência. E ela também emitia uma espécie de zumbido, bem agudo, e quanto mais próximo você estava, mais alto ele ficava. E esse zumbido parava caso alguém batesse ou segurasse na árvore. Caso você segurasse a árvore ou batesse nela, ela pararia de se balançar por alguns instantes, e assim que você se afastasse, você soltasse ela voltaria a balançar e exibir o zumbido de novo. As pessoas então começaram a mudar a rota e fazer uma trilha por outra parte da ilha para evitar essa estranha árvore que eles acreditavam ter até mesmo propriedades sobrenaturais. E com o tempo, essa árvore sumiu do mesmo jeito que ela apareceu e não deixou rastros, nem buracos de raiz, nem nada. Não havia marcas de alguém ter plantado e nem sequer removido aquela palmeira. Então até hoje não se sabe quem colocou ela ali. Os ufólogos teorizam que aquela palmeira era algum tipo de dispositivo alienígena que de alguma maneira exibia um holograma de uma palmeira e assim disfarçava a aparência de uma antena ou de algum dispositivo de comunicação, e por isso ele exibia esse tipo de zumbido. Esse zumbido provavelmente seria algum tipo de mensagem codificada que os aparelhos voadores que estavam ali na área conseguiam decodificar, porém o ouvido humano não. E pessoal, essa é a história. Muitas pessoas contam esse relato, todo mundo que mora lá na ilha já teve algum tipo de experiência ou tem um parente que teve, especialmente os pais e avós, né, que viveram lá na década de 70 e 80. E até hoje lá é muito forte isso, as pessoas ainda têm muito medo dessas criaturas. Mas e vocês? Vocês acham que lá realmente é palco para algum tipo de aparição sobrenatural ou aparição de alienígena? Ou seria isso apenas histeria coletiva? Lembre-se, a palavra final é sempre de vocês. E eu adoro ler as opiniões de vocês aqui nos comentários. Então mais uma vez eu peço que você, além de deixar o seu like, também comente aqui embaixo o que você achou desse caso bizarro de ufologia que aconteceu aqui no Brasil. Nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Se cuidem.